Bento XVI morreu sem ir ao hospital, como desejou, em casa, no primeiro andar do mosteiro onde vivia há quase 10 anos. Depois da morte do Papa Emérito Bento XVI no domingo, milhares de fiéis prestam, desde ontem, uma última homenagem na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Bento XVI tinha 95 anos e foi o primeiro pontífice a renunciar ao posto em 6 séculos, abrindo uma nova página na Igreja Católica. E falando de gentileza nesse momento, o pensamento vai espontaneamente ao queridíssimo Papa Emérito Bento XVI, que essa manhã nos deixou. Com comoção, lembramos a sua pessoa tão nobre, tão gentil. Bento XVI ficou marcado como um dos principais teólogos da Igreja nos tempos modernos e participou de momentos cruciais, como o Concílio Vaticano II, responsável por aprovar uma série de reformas. Ao mesmo tempo, seu papado é lembrado pelos escândalos e por uma relação tensa com setores progressistas. Bento XVI muitas vezes foi questionado pela sua visão conservadora. Enfrentou protestos em várias cidades europeias durante a sua visita. A morte do Papa Emérito leva a algumas perguntas. No passado, o Papa Francisco afirmou que renúncias de pontífices deveriam ser normalizadas no futuro. Ele mesmo já deixou no ar a possibilidade de deixar o posto, e a indicação recente de novos cardeais pode sinalizar que ele já estaria planejando sua sucessão. O Papa Francisco nomeou 20 novos cardeais, entre eles 2 brasileiros. No Ao Ponto dessa terça-feira, vamos falar sobre esse momento intenso na vida política da Igreja Católica e sobre o que pode acontecer nos próximos anos. Hoje vamos receber o jornalista e especialista em Vaticano, Felipe Domingues. Eu sou o Felipe Barini e, ao lado de Carolina Moran, te convido para este episódio. Vem com a gente! Felipe, enquanto a gente conversa aqui, tem milhares de pessoas que estão indo para a Praça de São Pedro prestar uma última homenagem a Bento XVI, mas até por se tratar de um Papa emérito, os procedimentos para o funeral serão diferentes dos funerais, digamos, tradicionais, dos papas que morreram no posto, né? Sim, o Papa Bento XVI, ele era um Papa emérito, né? Essa foi a primeira vez que a gente teve um Papa emérito na história. Essa figura, essa função, digamos assim, foi ele mesmo que inventou. Quando ele renunciou, quase 10 anos atrás, né, ele preferiu manter algumas características de Papa, né, ele continuou se vestindo como Papa, com a roupa branca, tirando alguns símbolos, né, do Papa reinante, mas mantendo esse título de Papa emérito, que seria um Papa aposentado. É muito comum nas dioceses, né? A gente tem o bispo, digamos, o bispo que governa uma diocese e um bispo emérito, que seria um bispo já com mais de 75 anos, 80 anos, já mais idoso, e está ali, faz algumas coisas, mas não é o principal. Então, o Bento XVI, ele criou essa função. Mas abriu-se esse novo universo, né? De 2 papas aí convivendo no Vaticano, um governando e o outro ali mais reservado, que reza, enfim. O mais provável é que o funeral ocorra de uma forma discreta, como ele mesmo pediu, né? A gente já tem visto aí nesses primeiros dias, as pessoas já estão indo visitar o corpo do Bento XVI, né? E que o rito, né, o rito fúnebre, ali, a missa de corpo presente, ela seja uma missa normal, como se faz para qualquer pessoa, né? Quando a pessoa morre, pode ser feita uma missa de corpo presente e se faz um rito que é o rito de exéquias, que seria a encomendar a alma da pessoa, essa expressão que a igreja usa, encomendar, né? Dentro desse rito fúnebre, teria algumas passagens ali que provavelmente eles vão mudar um pouco. Algumas orações que quando você tem um Papa, você reza pelo Papa que acabou de morrer. No caso do Bento XVI, é possível que haja algumas mudanças nessas orações, mas o mais provável é que todo o resto seja muito, muito normal, muito simples, presidido pelo Papa Francisco, que também é uma novidade.
Felipe, o Papa Emérito Bento XVI deixou expresso seu desejo de ser sepultado no mesmo espaço que foi ocupado pelos restos mortais do Papa João Paulo II, né? Isso tem um simbolismo? Tem um simbolismo importante porque o Bento XVI, quando ele foi cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Ele foi um dos principais assistentes, um dos principais cardeais do pontificado do João Paulo II, né? E o João Paulo II, quando ele morreu, ele foi enterrado ali na cripta da Basílica de São Pedro. Depois ele foi beatificado, canonizado, e o corpo dele foi trazido para dentro da Basílica, para o andar principal. Quer dizer, logo que as pessoas entram na Basílica de São Pedro hoje, do lado direito já vem a Pietà, aquela imagem bonita, né, do Michelangelo, e logo depois tem uma capela onde está ali o corpo do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Então o Bento XVI, ao pedir para ir para o mesmo lugar onde esteve o João Paulo II, é como fazer esse gesto, né, de vir depois, né? Ele era bastante humilde nesse sentido, né? Depois de um grande Papa veio ele, que ele se dizia, eu perto do João Paulo II não sou nada. De amanhã até quarta-feira, 35 mil pessoas por dia são esperadas para vê-lo. Para o enterro, na quinta, 60 mil. Então vai ali também, após a morte, vai repousar no mesmo lugar onde por um bom tempo ficou o Papa João Paulo II. Você falou, Felipe, dessa humildade do Papa Bento XVI e depois que ele deixou o cargo em 2013, ele ficou longe das câmeras, de celebrações. Como foram esses últimos anos de vida do Papa Emérito? Então, foi um período bastante complexo para a vida da Igreja, né? Primeiro porque o Papa Bento XVI, quando ele renunciou, ele disse, eu vou me manter reservado numa vida de silêncio e oração, numa espécie de contemplação, como se ele se tornasse uma espécie de monge ali, um membro da igreja, mas contemplativo, já não ativo, não que está aí fazendo muita coisa, mas que está ali dentro, reservado, rezando e participando de alguma forma, né, da vida da igreja. Eles tiveram alguns encontros, ele e o Papa Francisco, pessoais, especialmente em situações especiais, por exemplo, quando o Papa Francisco trazia novos cardeais, ele sempre passava ali, visitava, né? Eles se falavam bastante por telefone, até onde a gente sabe. Mas, assim, houve um lado um pouco difícil desse período, que foi uma espécie de manipulação do Papa Emérito, né? Ele tinha ali alguns assistentes e acabaram saindo textos, as pessoas falavam em nome do Bento XVI, né? O Papa Emérito acredita nisso, o Papa Emérito publicou essa mensagem. Então eu acho que do ponto de vista histórico, nós temos que olhar para o Bento XVI até a renúncia, né? E aquilo que vem depois da renúncia, a gente tem que ver com um pouco de cuidado. E o interessante é que ele, com a renúncia, ele queria evitar justamente isso, né? Ele queria evitar justamente esse tipo de instrumentalização de um Papa já idoso, já um pouco frágil por outras pessoas. Então, quando ele renunciou, ele evitou que isso acontecesse, porque isso aconteceu no final do pontificado do Papa João Paulo II. Mas, ali já no período de retiro dele, houve algumas situações em que a gente ficou com um pouco de dúvida, né? Como é que ele se posicionou de verdade, se era ele que estava falando, se era alguém que estava falando por ele. Ficou um pouco mas foi um período relativamente tranquilo, digamos assim, porque ele nunca se colocou do lado de uma resistência ao Papa Francisco, ele nunca abraçou nenhuma causa, digamos, rebelde, ele sempre falou, não, o Papa é um só, é o Francisco, e ponto. Ele sempre abafou um pouco esses movimentos, especialmente da ala mais ultraconservadora, tradicionalista, que resiste às reformas do Papa Francisco. Felipe, falando então desse período anterior à renúncia, o Bento XVI era conhecido como um dos maiores teólogos vivos da Igreja Católica, participou de grandes momentos da Igreja, como o Concílio Vaticano II, lá nos anos 1960. Dá para estabelecer quais teriam sido os grandes legados do Bento XVI para a Igreja? O Bento XVI, ele teve uma fase, antes de ser Papa, né, que quando ele era ali o
o arcebispo Joseph Ratzinger e cardeal Joseph Ratzinger, e teve o período de Papa, né? E foi um pouco diferente. As pessoas que estudam mesmo tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele pensou, dizem que antes dele ser Papa, ele tinha uma linha um pouco mais reformista, essa ideia de projetar a igreja para o futuro, enfim. Ele estava numa ala progressista, digamos, entre os teólogos. Depois, quando ele entrou no pontificado do João Paulo II, que ele se tornou o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é esse organismo um pouco de supervisão da igreja, de ver se as coisas estão indo bem, se está todo mundo bem alinhado em temas de moral e de fé, ele teve que diminuir um pouco a produção acadêmica dele e se alinhar um pouco mais com o Papa, porque ele estava ali numa função muito estratégica do pontificado do Papa João Paulo II. E depois, como Papa, ele teve já alguma liberdade de voltar a escrever, né, de forma mais livre, de voltar a ter as prioridades dele intelectuais, mas sem deixar de ser Papa, né, pensando que ele aí estava na liderança da igreja, então ele também não poderia escrever coisas com tanta liberdade. Então, o que ele fez? O grande objetivo do Bento XVI como Papa foi lembrar do mundo de hoje, o ser humano da atualidade, né, desse mundo moderno, pós-moderno, que Deus existe, né? Ele era um grande defensor da fé. No seu testamento espiritual, o Papa Bento XVI demonstra uma fé muito forte e inabalável. Pede a união da Igreja e que os fiéis não confundam fé com ciência. Agradece aos seus familiares e pede perdão às pessoas contra as quais possa ter cometido alguma injustiça. Ele dizia que o progresso, né, principalmente ali na Europa, onde os países já mais desenvolvidos, enfim, o progresso fez com que as pessoas esquecessem de Deus, né? Esquecessem da importância da fé. Então ele via como a principal função dele fazer essa defesa da fé, de dizer, olha, a gente não consegue compreender a realidade se a gente deixar Deus de fora, né? A gente não consegue, a fé e a razão, elas têm que andar juntas. Só a razão não responde às necessidades do ser humano e só a fé também se afasta demais da vida concreta das pessoas. Então, a fé e a razão andando juntas. Esse foi o principal legado intelectual. E mais prático foi a renúncia, né? Essa renúncia que abriu as portas aí para uma nova possibilidade, que é a possibilidade dos papas renunciarem. Agora, essa é uma questão que já não é mais um tabu na igreja. Felipe, a gente não pode esquecer também que o papado dele foi marcado por alguns escândalos, né, que foram desde vazamentos de dados confidenciais da igreja até revelações de abusos cometidos por membros do clero, né? Sim, foi um pontificado um pouco turbulento nesse sentido. Ele enfrentou crises difíceis, né? Teve essa questão dos abusos sexuais de membros do clero, que foram problemas que aconteceram principalmente antes dele se tornar papa, né? Digamos, a segunda metade do século XX, a igreja teve uma série de problemas em diferentes partes do mundo e a maioria desses problemas estourou aí no final do pontificado do João Paulo II, nos primeiros 2-3 anos do Bento XVI, e ele teve que lidar com isso, né? Ele, nesse ponto específico dos abusos, ele fez bastante coisa. Alguns críticos questionam se foi suficiente, se não foi, mas ele estabeleceu medidas bastante duras, ele afastou muitos padres da vida clerical, ele criou instituições de pesquisa, ele, enfim, encontrou vítimas, né, coisas que foi o primeiro papa realmente a encontrar vítimas assim de abuso. Enfim, essa foi uma das crises que ele teve que lidar. Um dos teólogos mais renomados do catolicismo, Joseph Ratzinger, quando se tornou papa, ao mesmo tempo em que combateu com rigor o abuso sexual na igreja, também se mostrou muito solidário com as vítimas, a mesma linha de conduta seguida pelo Papa Francisco. A outra foi o caso dos Vatilix, né, que foi aquele vazamento de documentos que o mordomo, parece até livro de ficção, né, policial,
que o mordomo roubou os documentos e vazou para a imprensa, enfim. Na época foi um grande escândalo, né? E ele sentiu muito essa crise, porque foi uma traição mesmo ali, talvez não só do mordomo. Hoje a gente estima aí que umas 20 pessoas estivessem envolvidas, mas em diferentes níveis, né? Algumas vezes não eram crimes, as pessoas não estavam cometendo crimes, mas estavam vivendo uma vida que não era compatível ali com o que a igreja acredita em questões morais, em questões de gestão financeira e também de moral sexual, né? Então, ele sofreu muito com isso. Mas, no final, depois que ele renunciou, nas entrevistas que ele deu, ele disse que deixou essas questões resolvidas para o novo Papa. Ele não teria deixado isso a resolver. E ele também disse que a imprensa aumentou um pouco o tamanho do problema, que os problemas não eram tão graves assim. Outra crise que ele teve que enfrentar foi com a comunidade muçulmana, quando ele fez aquele discurso na Alemanha, né, que ele fez uma citação que depois ele teve que se explicar. Enfim, foi uma citação que foi muito mal recebida, porque associava o profeta Maomé à violência, né, ao uso da violência na difusão de uma religião. Depois ele tentou se explicar, disse que ele estava só citando alguém, ele não acreditava naquilo, e pacificou um pouco a situação, mas o pontificado inteiro foi um pouco difícil na relação com os muçulmanos, né? E a última coisa que eu queria falar dessas crises foi a crise com os tradicionalistas, né? Ele fez vários gestos de abertura a membros da igreja, esses ultraconservadores ou tradicionalistas, que praticamente são aqueles que não aceitam o Concílio Vaticano II, são aqueles que não aceitam as reformas feitas nos anos 60 pela igreja, das quais o próprio Bento XVI participou, né, como teólogo. E então ele tentou apaziguar, ele acolheu, ele perdoou alguns desses bispos que estavam excomungados e tal, e no fim acabou criando problemas com outras partes da igreja que não concordavam com a comunidade judaica, porque esse pessoal mais tradicionalista tem uma visão dos judeus como algozes de Jesus, né, aqueles que não se converteram, enfim, criou uma crise com a comunidade judaica, mas no final meio que a situação se acalmou e o Papa Francisco, entrando, teve que reverter algumas dessas decisões. Por exemplo, a missa antiga, a missa pré-conciliar, né, o Papa Francisco colocou uma série de restrições agora sobre a celebração dessa missa. E a própria relação do Bento XVI com a América Latina também não era das melhores, né, Felipe? É uma região onde a Igreja Católica é muito forte. O Bento XVI foi um dos que se colocaram contra, por exemplo, a teologia da libertação, que era também muito forte na América Latina. Queria que você falasse um pouco sobre isso e da importância de, na sequência, ter havido a eleição de um Papa argentino. O Bento XVI, quando ele foi eleito, algumas pessoas aqui na América Latina tiveram calafrios, né? Ficaram assustados. Por quê? Porque ele tinha sido o cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é esse organismo do Vaticano que monitora, supervisiona a igreja em questões de moral e de fé. E ele tinha tido esse papel durante o pontificado do Papa João Paulo II. Nesse período, o Papa João Paulo II, vindo da Polônia, se preocupava muito com a manipulação da igreja política por esses movimentos radicais, né, como o nazismo e o comunismo, né, o fascismo e o comunismo. Mas num contexto de Guerra Fria, a preocupação dele maior era com o comunismo, né, do Papa João Paulo II, porque eles tinham vivido isso, né, ali na Europa. Então, o problema deles não era com a teologia da libertação em si, era com as interpretações dentro desse grupo de teólogos latino-americanos que se aproximavam muito do marxismo. Então, ele tinha medo que a igreja fosse usada para isso. E o Bento XVI, na época, a cardeal Ratzinger, foi o cara que tomou essas medidas de silenciar algumas pessoas, de dizer, olha, você não pode falar em nome da igreja, entre eles o teólogo brasileiro Leonardo Boff, né, de dizer alguns livros aqui, ó, esse livro
você não pode publicar e continuar dizendo que você é católico, enfim. Isso aconteceu. Em 2007, quando Bento XVI veio para o Brasil, para a abertura da Conferência de Aparecida, né, que foi ali onde se reuniram os bispos da América Latina e do Caribe, ele tentou apaziguar um pouco essa relação, já dizendo, olha, a teologia da libertação não é mais um problema, o mundo mudou, né? E o que ele não gostava era quando a linha política das pessoas afastavam elas de Deus, né? Então ele dizia, tanto o capitalismo exacerbado quanto o comunismo não respondem às necessidades do ser humano de hoje, porque eles deixam Deus fora da história. Né? Então as pessoas têm sede de Deus, ele disse isso, as pessoas da América Latina, elas têm sede de Deus, então a igreja tem que ir ao encontro delas e levar essas respostas, mas sem jamais deixar a fé de lado. Então ele conseguiu conciliar um pouco essa relação, mas é verdade que até o fim do pontificado houve um pouco de resistência na América Latina. Na viagem de retorno do Canadá para o Vaticano, o Papa Francisco levantou a possibilidade de renunciar por causa da saúde, mas deixou claro que não vai ser agora. A morte do Bento XVI também abriu um debate que é sobre a possibilidade de uma nova renúncia, que é do Papa Francisco, que ele já falou sobre isso publicamente, chegou até a dizer que as renúncias papais não deveriam ser um evento extraordinário. Tem algum sinal de que isso possa acontecer? Pode acontecer, porque agora que o Bento XVI renunciou, já se passaram quase 10 anos, isso foi muito normalizado mesmo, né? A renúncia do Papa, no começo havia ali um pouco de dúvida, de tensão, aquela primeira imagem dos dois homens de branco juntos, deu até filme, né, sobre os dois papas, enfim. Foi uma situação inédita, né? Não nem rara, foi inédita, de ter dois papas assim convivendo e se frequentando no Vaticano. Agora, o Papa Francisco, ele disse já mais de uma vez que a intenção dele é governar até o fim da vida, né? Mas a gente vê a saúde dele está um pouco debilitada, principalmente ele fez uma cirurgia importante ali, né, no intestino e se recuperou, mas agora ele está com um problema no joelho, que o impede de caminhar, que dificulta viagens, enfim. Recentemente ele disse numa entrevista ao jornal espanhol ABC que a gente governa com a cabeça, não com o joelho. Então, assim, enquanto ele estiver bem mentalmente, ele vai continuar. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que deixou uma carta desde o comecinho lá do pontificado, assinada, dizendo que se ele não estiver bem, a renúncia é automática. Se ele, enfim, ficar incapacitado de governar, a renúncia é automática. Outros papas haviam feito isso, o Paulo VI, né, a gente sabe que tinha feito isso, o Pio XII fez algo parecido, João Paulo II, dizem que ele também havia deixado uma carta, mas a gente não sabe por que essa carta nunca veio à tona, enfim. Eles cogitaram, mas o Bento XVI foi o único que renunciou. Agora é esperar, ver um pouco o que pode acontecer. Eu, pessoalmente, acho que o Papa Francisco só renunciaria se acontecesse algo novo. Inclusive, o Papa Francisco indicou 20 novos cardeais no ano passado, né, 16 deles com direito a voto num conclave. Você acha que esse movimento já faz parte dos planos de sucessão? Carolina, o Papa Francisco, ao longo do pontificado dele, aí de quase 10 anos, ele criou quase 100 cardeais eleitores, né? Foi um período, já é um pontificado, não é muito curto, já é mais longo do que o do Bento XVI, e uma das reformas mais importantes que ele está fazendo na igreja é essa, porque algumas outras coisas, você pode mudar o Papa, o outro Papa entra e vai lá e sei lá, faz ajustes, né? Muda aqui e ali. Essa mudança nas estruturas de poder da igreja é uma das mudanças mais importantes que ele tem feito. Quer dizer, ele tem colocado, primeiro, ele tem tornado esse colégio dos cardeais, né, mais internacional. Ele tem colocado membros de países que nunca tiveram cardeais e ele tem trazido
pessoas mais das periferias, né? Não só da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de países aí historicamente importantes, mas de países onde, às vezes, você tem ali os católicos como uma minoria. Felipe, uma última pergunta aqui. Essas mudanças também que você falou dos cardeais indo para locais onde a Igreja Católica, por vezes, é minoria, também tem alguma relação com o fato da Igreja ter perdido fiéis ao longo dos últimos anos? Esse é um fenômeno que ocorre, Felipe, em algumas partes do mundo de forma mais intensa do que em outras. Quer dizer, na Europa a gente já vê praticamente uma cultura que não é mais cristã, na maior parte da Europa, né? Você tem ali o cristianismo como nas tradições, em algumas coisas, mas a sociedade já não é cristã. Nos Estados Unidos, você vê de forma diferente, você vê uma sociedade que ainda se considera cristã, mas na qual o catolicismo é uma minoria, e você tem um catolicismo ali muito, muito feroz, muito forte, né? E muito dividido também, muito envolvido na política. Já, digamos, no sul do mundo, né, a gente tem a América Latina, a África, a Ásia, você já vê um catolicismo mais vivo, pelo menos do ponto de vista da fé popular. Mas conforme eu vou entrando esses valores da cultura europeia e norte-americana, isso vai diminuindo. Isso é o que a gente vê no Brasil, né? Esse crescimento dos evangélicos tem muito a ver também com a influência da cultura norte-americana na nossa cultura latino-americana brasileira. Enfim, como é que o Bento XVI tentou lidar com isso? Ele tentou entrar em diálogo, né, com os líderes dessas religiões, mas com os líderes políticos, e, de novo, sempre dizendo, olha, sem a fé a gente não consegue nunca preencher o coração das pessoas. A fé é importante. E como que a gente manifesta essa fé? Por meio da caridade, por meio da esperança, alimentando essa esperança. Isso era o que ele dizia. Já o Francisco, ele diz o seguinte, essa é uma pequena diferença entre eles de abordagem. O Francisco, ele diz, o mundo está em crise, o mundo está ferido, e a igreja é um hospital de campo, né, como numa guerra ali, que a situação é dramática e é uma crise. Então a igreja tem que fazer o quê? Ela tem que curar as feridas, ela tem que entrar onde as pessoas estão, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é homem, se é mulher, se é da comunidade LGBT, se é o que for, né, se é casado, se não é, a gente vai ao encontro das pessoas e onde é que elas estiverem, a gente começa a caminhar com elas. Felipe Domingues, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a vocês e até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.